Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, deputada, povo que nos assiste. Eu uso essa tribuna porque fazem 28 anos que sou parlamentar e a gente tem tido aqui uma discussão muito produtiva e efetiva sobre questões indígenas. E há poucos minutos eu assisti a deputada da nossa cidade, a deputada Gleice, entregar uma indicação pedindo providência para algumas pessoas indígenas que estão sendo prejudicadas. Uma indicação ao Estado, eu acho que escolheria muito poucos frutos, porque o índio ele é tutelado pelo governo federal e quem determina essas prevenções são a Polícia Federal. O governo do Estado ele é impedido, certo, constitucionalmente, de intervir. Até porque, eu fico imaginando, faz mais de 20 anos que tem propriedade invadida, deputado, no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Por que eu digo invadida? Porque o produtor rural que está dentro da propriedade, produzindo, dividindo o espaço da propriedade dele, líquida e certa, registrado em cartório, é obrigado a cumprir todas as leis sociais, obrigado a ter a carteira assinada dos proprietários, obrigado a ter os 20% de licença de reserva legal, obrigado a ter a mata ciliar. Isso tudo, ele é dono e paga o ITR caríssimo com o índio dentro da propriedade. Há mais de 20 anos, desde 1999, tem produtor rural. Ele é dono líquido e certo, sabe por quê, deputado Choca? Porque o dono é quem tem a escritura líquida e certa e registrada em cartório e cumpre todas as leis do nosso país. Então, eu nunca vi, em 60 anos que eu moro no Mato Grosso do Sul, uma pessoa civil agredir um indígena. Eu nunca vi. O que eu já vi e assisti foi lá em Panambi, os índios matarem um coitado um policial civil degolado, que o vídeo está aí. E eu vi um índio bandido que estava aí numa propriedade invadida em Carapó, matar 2 policiais na ponte do Rio Dourados, pai de família, e deixar os filhos órfãos de pai. E eu vi os índios lá na Taiquê, em Carapó, queimar as colhedeiras, queimar a viatura da Polícia Civil e Militar. Houve um crime lá, mais de 5 produtores rural inocentes, pessoas que plantam mais de 20 mil hectares, tem mais de 150 pessoas, ficar preso mais de 20 ou 30 dias. E eu nunca vi um índio que cometeu esses crimes bárbaros preso. Sabe o que eu já vi? Na invasão da fazenda Brasília do Sul, que eu, com 28 anos, eu estou com 83, eu fui gerente daquela fazenda e assisti a abrir os primeiros matos, 2.000 alqueires que foi derrubado pelo senhor Jacinto Honório, que já morreu, e a ação ficou aí depois de 20 anos, e a família Veron está lá invadida, que nem índio Veron é. Há poucos dias, a filha dele, que é advogada, com OAB, foi presa fazendo chantagem e extorquindo o produtor rural no entorno de Dourados para não deixar invadir. Ela e um outro policial indígena, terena, da cidade de Jardim, cobrando pedágio dos produtores rurais no entorno do anel viário em Dourados para não deixar invadir. Foram presos. Tanto o policial, que é índio terena, como a índia advogada, filha de Marcos Veron, a Dirce, foram presos.
fazendo extorsão para não deixar invadir. Então, a gente, como representa o povo, representa o setor produtivo, representa para coibir as injustiças. Então, se tem alguém agredindo, sabe quem é? É o tutor, que não tem força sobre os tutelados. Porque quando o índio invade uma propriedade líquida e certa e legítima, porque quem que é o dono? O dono é quem tem a escritura. Quem que é o dono das terras que os índios usam como uso frutuário? A União. Ela é a legítima dona e ela não tem nenhuma obrigação. O governo federal não paga ITR, o governo federal não precisa de ter dentro da terra funcionário registrado, os índios usam como uso frutuário, para eles viverem, progredir. Agora, o que está faltando? O que falta, deputado Recioca, é uma política pública que efetivamente valorize o índio como um ser humano, como todos nós. Invista nele. Invista em escola, educação, saúde, lazer. Dourados, quando se discute Dourados, não tem mais a reserva Taiquê nem a Jaguapiru. Lá é praticamente um distrito do município de Dourados, porque é uma população muito grande, habitando um pedaço de terra pequeno, porque os anos passam, deputado. E em 1917 foi criada essa reserva com 83 índios. Hoje tem 12 mil. Os índios aumentaram e a terra está do mesmo tamanho. Mas não está sendo a discussão da terra que melhora a qualidade de vida dos índios. Se fosse dessa forma, é mais de milhões de hectares de terra que os Yanomami têm, porque é uma nação criada por Collor de Mello dentro de outra nação, onde parte dos Yanomami está no nosso país e parte dos Yanomami está na Venezuela. Então é uma nação dentro de outra nação em duas nações. Porque parte dos índios de Yanomami está na Venezuela, e parte dos índios de Yanomami, que foi criado a maior reserva indígena do mundo, por Fernando Collor de Mello, está lá morrendo de fome. Aqui tem 360 mil hectares de terra, aqui no município de Porto Murtinho, dos indígenas, e discute o aumento de mais 140 mil hectares que entra adentro do município de Corumbá, que Corumbá não existe reserva indígena, e sim Porto Murtinho, certo? Então, os indígenas aí, com 365 mil hectares de terra, para 2 mil e poucos índios não passavam necessidade. Eles estavam todos bem de vida. Porque se o senhor pegar hoje e dividir os 14,5% de terra brasileira destinada aos indígenas, é mais de 250 hectares, deputado Coronel Davi, por indígena. É mais de 200 hectares por indígena, se o senhor pegar o percentual de quase 14% de que existe do território nacional e dividir pela quantidade de todas as etnias que existem no Brasil, dá mais de 200 hectares para cada índio. No entanto, a reforma agrária se discute aí para dar 6 hectares, 10 hectares, para um pai de família criar seus filhos, joga ele lá dentro, mas não tem estrada, não tem saúde, não tem energia elétrica, não tem educação, igual o Caiado, governador de Goiás, depois na CPI, há poucos dias, da invasão de terra por MST, e disse que tem 400 mil pessoas em Goiás, que é o estado que ele é governador, nos assentamentos, com renda de R$500 por família. Será que essa reforma agrária está certa? Será que ela cria os filhos sem um investimento?
sem estrada, sem ponte, sem água potável, sem estrutura para eles trabalharem e implantar? Eu acho que não. Então nós discutimos, eu lamento, mas o município de Dourados, do outro lado da rodovia, uma empresa de pazinagem de jardim contratou uma família. Há 10 ou 12 ou 13 ou 14 anos que trabalham nessa empresa. Esses são os índios dizendo que são donos das terras. Eles foram empregados dessa empresa que contratou eles há mais de 10 anos para trabalhar em jardinagem no município de Dourados. Hoje eles querem a parte de lá da cidade, onde está os maiores. Hoje lá tem mais de 12 mil residências, certo? Do outro lado da rodovia, no Deoclésio Artucci e os outros municípios círculos vizinhos. Então, nós estamos precisando de usar aqui dentro desse plenário sinceridade, porque se os índios estão sendo agredidos, o caminho não é o governo do Estado. O caminho do governo do Estado é tirar os índios quando invadem a propriedade privada, que ele é responsável. E se todos nós somos iguais perante a lei, invasão é crime, seja ele o que for. Branco, índio, negro, amarelo, japonês, o que for. Não é permitido na Constituição brasileira a invasão. Isso é crime. E quando há esse tipo de coisa, acontece esse conflito. Como aconteceu em Cidrolândia, morreu um índio que é primo de um grande amigo meu, que é o cacique lá da aldeia, certo? Perdeu a vida, ninguém sabe, até hoje não foi apurado de onde que saiu essa bala para matar. Tem um laudo, certo? Que a bala é uma bala 22 que matou o índio, como é uma bala 22 que matou um índio lá em Antônio João. Mas a polícia não usa esse tipo de armamento, ele não usa a bala 22. Isso é o que está aí no laudo, se é verdade ou mentira, não é minha. Então eu quero dizer que os índios têm o mesmo direito que o branco tem, mas a propriedade rural, ela tem que ser respeitada. Tem que parar com esse tipo de coisas, de dizer que nós agredimos os índios, que nós, produtores rurais, criamos problema com os índios. Não, ao contrário. No passado, nós empregávamos os índios. Quando eu tinha 22 anos que eu cheguei em Dourados, você ia na reserva e contratava 20, 30, 40 índios. Onde os índios hoje alegam ser deles, eles derrubaram o mato contratado pelos produtores que aqui chegaram em 1970. Mas a história que nós estamos conversando aqui, eu estou contando isso com 22 anos. Eu tinha 80, eu estou com 83, faz 61 anos que eu estou contando essa história. Que nós, quando eu cheguei aqui muito pobre, meu pai que comprava umas propriedades rurais e derrubava o mato, e os mineiros vinham para cá para comprar, para criar esse estado, para conviver em harmonia com os índios, para que todos tenham o mesmo direito, porque lá em Rio Brilhante tem 2 propriedades invadidas, é um pecado. Seu Raul está lá há 50 anos. Seu Raul tem um título de 1856, antes da proclamação da República. E está lá invadido, sabe por quê? Houve uma briga de disputa na reserva indígena de Douradina. Quem perdeu cruzou o rio, invadiu a fazenda e disse que ali foi do bisavô dele. Se foi do bisavô, do tataravô, do tetravô, é tudo deles. Porque quando nós chegamos aqui, que o Brasil foi descoberto, eles já existiam aqui, eles já estavam aqui, eles são primitivos, só que são primitivos, mas a primeira lei feita no Brasil, para questões indígenas, foi em 1910, quando o governo criou o Serviço de Proteção ao Índio, que foi até 1965, quando o governo federal extinguiu o SPI, criou-se a FUNAI, incorporou o que era do índio. Em 1917, 1923, eu tenho os títulos, está aí na Graer.
o governo do estado titulava as etnias, elas eram donas. A etnia Guarani Caiovás é dona do título Taique, titulado em 1923 e tal, eles eram dono. A reserva indígena de Dourados, a Jaguapiru e a Bororó, desde 1965 foi mandado uma certidão para o cartório de Carapó, que hoje é o município onde a reserva está, e ela era registrada em Dourados, até hoje ainda não está no nome da União. Vai lá pegar a certidão, está no nome Reserva Indígena Horta Barbosa, está lá, eu tenho a certidão. Até hoje não incorporou a Reserva Indígena de Dourados no patrimônio da União. Então, a discussão de terra indígena ou de terra de produtor rural, ela tem que ser discutida dentro da lei, dentro da Constituição, dentro do que é correto, dentro do que é certo. Então, eu lamento quando há desavença, eu lamento quando há agressão, mas se nós formos citar as agressões também feitas pelos índios, a depredação, fogo, queimar as lascas, fazer furto, assalto, onde tem essas invasões, é um absurdo. Se for na região de Carapó, na Fazenda Brasília do Sul, tem mais de 80 boletins de ocorrência de agravo e de coisas erradas feitas pela família do finado, do indígena que foi assassinado lá, que até hoje o senhor Jacinto Honório põe culpa nele e não é verdadeiro, certo? Do Marcos Veron. Está lá, vai lá ver quantos boletins de ocorrência, quantos fogos eles puseram na sede, quantos fogos puseram nas invernadas, quantas cercas de arame cortou, quantos furtos de gado houve. Tem mais de 100 boletins de ocorrência da Delegacia de Polícia de Carapó. Isso não se discute, isso não se conversa, isso está perfeito. Isso eles têm direito de fazer. E nós, produtor rural, não temos o direito de defender. Então eu sinto, porque nós deveríamos conviver com os indígenas como irmão, mas não poderemos aceitar definitivamente o produtor rural que veio para cá há 50, 60 anos, o título do pai do Baixa, que está invadido em Dois Irmãos do Buriti, é de mais de 100 anos do avô dele. Vê se o Baixa está lá na terra. A terra está invadida, vê se até hoje a justiça deu a favor dos produtores, vê se até hoje essa terra está demarcada. Não está. Mas vai lá ver que os índios estão dentro. A fazenda do senhor Uru, que já morreu, que é 1.000 hectares, tem 200 hectares invadidos, e a viúva do senhor Uru está lá, usando 500, usando 800 hectares, e o índio dentro usando 200, fora da lei. Por que não titulou? Por que não vem aqui, não acerta com os produtores rurais, paga R$1, R$2, tira do produtor rural da cabeça, que já faz mais de 20 anos, põe no nome da União e deixa os índios trabalharem com paz, com dignidade, investe neles, dá semente, dá trator, dá adubo em cima de plantar, porque as terras de 60, 70 anos que os índios usam estão degradadas igual as nossas, porque no passado planta 5, 10 alqueires aqui, 2 anos no mato, a terra para de produzir, derruba mais 5, planta, que tem terra fértil, aqueles 5 que plantou, recupera. Mas sem investimento, sem uma política pública de decência, para que os índios possam viver com respeito e com dignidade, mas eles têm que saber que eles vivem num país que tem uma carta escrita, e o direito meu, eles não sobrepõem. O direito deles, eu não sobreponho. Quem vai discutir isso é a lei. Agora, invadir, na minha visão, é crime, seja por índio, seja por branco, seja por qualquer um. Eu não concordo com esse tipo de colocação e também não concordo com agressão, certo? Mas o fórum de discutir a agressão do índio é a Polícia Federal, porque se o índio entrar na sua fazenda, você não pode mexer. O governo, através do STF, foi proibido, porque a lei me dá garantia. Eu pago imposto para ter garantia. Eu pago imposto
para que o meu patrimônio não seja lapidado. E quem tem que me dar essa garantia? É o governo, em caso de invasão. Hoje o governo, por determinação do Fachin, é proibido o índio entrar na sua fazenda, depedrar, queimar, fazer o que bem entender, e você ir lá no governo e pedir para o governo te proteger. Ele não pode, ele está impedido. Então eu acho que não pode ter dois pesos e duas medidas. Eu acho que tem que ser dentro da lei, tanto para os índios, quanto para o branco, quanto para o produtor. Mas eu não concordo de propriedade rural ser desrespeitada, agredida, depedrada, invadida por quem quer que seja, por sem terra, por MST ou por índio. Senhor presidente, era apenas isso que eu queria deixar aqui, hoje registrado na minha fala aqui da nossa casa. Muito obrigado.